A cidade de São Lúcio sempre foi pequena, esquecida pelos grandes centros, com ruas estreitas e casarões antigos que exalavam uma sensação de nostalgia. Mas o que realmente a tornava única não era sua tranquilidade, mas um mistério que todos os moradores conheciam, mas nunca ousavam discutir. O caminho das sombras. Eu cresci ouvindo histórias sobre aquela estrada. Minha avó, com seus olhos cegos e sua voz suave, costumava dizer que o mundo estava entrelaçado com outros, mundos que pareciam à primeira vista iguais, mas que estavam em camadas distintas, como folhas de um livro antigo, onde o tempo e o espaço se dobravam e se distorciam. Ela sempre mencionava o caminho das sombras com uma reverência quase religiosa, como se soubesse algo que o resto de nós não sabia, mas que no fundo todos tínhamos medo de saber. Na infância, meus amigos e eu passávamos as tardes na Praça Central, debatendo as lendas que circulavam sobre aquele caminho. Diziam que, durante a noite, você podia ouvir sussurros distantes, vindos de algum lugar nas profundezas da floresta, chamando seu nome. E se tivesse coragem de seguir a estrada por tempo suficiente, encontraria portas, portais, ou até mesmo pessoas que pareciam um pouco erradas. Não era incomum ver alguém sumir por ali e nunca mais voltar, mas o mais aterrador era que as pessoas que se aventuravam frequentemente voltavam, mas não eram mais as mesmas. Quando eu tinha 12 anos, fui desafiado por meus amigos a ir até a borda da floresta. Era uma espécie de rito de passagem, algo que todos os meninos da cidade faziam, mas ninguém falava muito sobre depois. Fomos até a entrada da estrada, onde as árvores começavam a se aglomerar como se quisessem esconder o caminho de vista. Lá, paramos por um momento, esperando ver algo, mas o que nos chamou a atenção foi o silêncio. Não havia o som de pássaros, nem vento movendo as folhas. Era como se a floresta estivesse em uma quietude aterradora, esperando algo ou alguém. Eu sei que todos nós sentimos algo naquela noite, uma presença invisível, mas real. Porém, ninguém teve coragem de dar o próximo passo. Voltamos para casa, mas algo mudou dentro de mim. Desde aquele dia, comecei a ver os moradores da cidade de maneira diferente. Aqueles que haviam desaparecido, eles não estavam mortos. Eles tinham ido para um outro lugar. Um lugar onde o tempo não tinha mais sentido, onde a realidade parecia flutuar como uma névoa densa. As lendas sobre o caminho das sombras nunca mais foram as mesmas depois daquela noite. Havia algo mais ali, algo maior, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que descobrir o que realmente acontecia naquele caminho. Não porque eu quisesse, mas porque de alguma forma o caminho das sombras parecia estar me chamando, me atraindo como um imã invisível. Nos anos seguintes, a história do caminho das sombras nunca deixou minha mente. A cidade de São Lúcio continuava a se arrastar na monotonia, com seus habitantes mantendo uma rotina previsível e seus poucos eventos acontecendo sem grande alarde. Mas eu sabia que algo estava oculto, algo estava acontecendo em algum lugar ali, e era impossível ignorar. Quando completei 18 anos, meu avô, que sempre foi uma figura taciturna, veio até mim com um olhar sombrio. Era uma noite fria e sem lua, e ele estava sentado na velha cadeira de balanço fumando um cachimbo. A luz tênue da lamparina projetava sombras longas pelas paredes da casa. Ele, que sempre se manteve em silêncio sobre as coisas misteriosas de São Lúcio, finalmente falou, e suas palavras vieram carregadas de um peso que eu não esperava. "Você vai chegar lá, né?" disse ele, sua voz rouca e cheia de uma sabedoria que me deixou desconfortável. Eu sabia sobre o que ele estava falando, o caminho das sombras. "Não vá", ele continuou, olhando diretamente nos meus olhos. "Você não sabe o que vai encontrar. Não sabe o que é real lá e o que vai voltar, se voltar." Eu tentei desviar, como se suas palavras não tivessem peso, mas uma sensação gelada percorreu minha espinha. O que ele queria dizer com aquilo? O que ele sabia? Nos dias seguintes, passei a notar algo estranho acontecendo com os moradores da cidade. Pessoas que desapareciam por dias ou até semanas, e quando retornavam, pareciam diferentes. Como se um véu tivesse sido colocado sobre elas, e ao voltarem, haviam perdido algo essencial. Não eram mais as mesmas pessoas.
Olhos vazios, sorrisos sem emoção e histórias desconexas sobre onde estavam, como se os detalhes de sua ausência tivessem sido distorcidos ou apagados completamente. Um dia, durante uma conversa na praça com alguns amigos, ouvi uma história que me deixou ainda mais inquieto. Um rapaz da cidade, o Rodrigo, havia sumido no mês anterior. Ele estava andando pela floresta, depois de ser visto pela última vez na borda do Caminho das Sombras. Quando retornou, ele não se lembrava de nada. Ele falou sobre ouvir vozes, sobre portas aparecendo no meio da floresta, mas não soube explicar o que aconteceu. O mais assustador, porém, foi a mudança que aconteceu com ele depois. Rodrigo começou a andar pelas ruas, olhando fixamente para as pessoas, mas sem nunca realmente ver ninguém. Seu olhar parecia atravessar os corpos das pessoas, como se não os reconhecesse, ou pior, como se já tivesse os visto antes, em algum outro lugar. A história se espalhou como fogo, e eu não pude mais ignorar o fato de que algo muito maior estava acontecendo ali, no coração da floresta. Eu comecei a questionar a linha entre o real e o irreal. O que acontecia com aquelas pessoas? Elas estavam indo para o outro lado? Para algum lugar onde a realidade não fazia sentido? Não conseguia mais afastar essa ideia. Algo estava acontecendo com a cidade, e o Caminho das Sombras parecia ser o ponto central de tudo. Naquela noite, quando a cidade estava tranquila, decidi sair de casa e ir até a entrada da estrada. Não iria me aventurar, é claro. Eu só queria olhar. Só queria ver com meus próprios olhos o que havia ali. Eu sabia que essa decisão me levaria a algo irreversível, mas de alguma forma, meu corpo parecia agir por conta própria, como se a estrada me chamasse em um sussurro suave. Cheguei à borda da floresta, onde as árvores formavam um labirinto denso, quase impenetrável. A sensação de ser observado estava cada vez mais presente. Uma brisa fria passou por mim, e por um segundo, juro que ouvi um sussurro, uma palavra em minha língua materna, vinda do meio da floresta. Fiquei paralisado. Os ventos estavam mais fortes agora, e as sombras das árvores pareciam se mover de uma forma estranha, quase como se quisessem me capturar. Eu sabia que estava perto de algo que não deveria ser encontrado. A sensação de que o tempo estava distorcido, que o lugar não era mais o mesmo, me envolveu completamente. Antes que eu pudesse dar um passo para trás, ouvi uma voz que parecia vir de dentro de minha mente. Uma voz que nunca havia ouvido antes, mas que parecia se misturar com meus próprios pensamentos. Você está vendo, mas não entende. O medo tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, algo me puxava para a frente, para a escuridão da floresta. Algo estava tentando me atrair, tentando me levar para o outro lado da realidade. O que aconteceu naquela noite, na borda do Caminho das Sombras, nunca consegui explicar completamente. Eu deveria ter voltado para casa, mas a curiosidade, ou talvez algo mais, me impeliu a seguir adiante. Meus passos estavam descoordenados, como se a gravidade ao meu redor tivesse mudado, tornando tudo mais pesado, mais difícil. A floresta parecia mais densa do que nunca. As árvores, com seus galhos tortuosos, pareciam se curvar para me observar. Cada som, cada movimento ao meu redor fazia meu corpo gelar. A sensação de ser observado se intensificou, e à medida que andava, percebi que estava sendo seguido. Não por algo físico, mas por algo invisível, como uma presença, uma sombra que se estendia por toda parte, mas nunca a vi diretamente. Foi então que encontrei a primeira porta. Estava no meio de uma clareira, onde a luz da lua parecia ser consumida pela escuridão ao redor. Ela apareceu repentinamente, sem explicação. Uma porta antiga, de madeira escura, com detalhes grotescos esculpidos nela, como rostos deformados, olhos arregalados e mãos que pareciam tentar escapar da superfície da porta. Não havia parede, não havia nada ao redor. Apenas a porta, ali, no meio da clareira, como se tivesse sido deixada ali intencionalmente, como uma armadilha. Aproximei-me com passos hesitantes. Minha respiração estava pesada, cada batida do meu coração ecoando nos meus ouvidos. Eu sabia que não deveria tocar, não deveria abrir aquela porta, mas uma força invisível parecia me puxar,
como se algo muito maior estivesse me forçando a continuar. Eu tinha que saber. Quando coloquei a mão na maçaneta, ela estava gelada, como se tivesse sido deixada ao relento por séculos. Girei lentamente, e a porta se abriu com um rangido alto que cortou o silêncio da noite. O que eu vi do outro lado não era uma sala comum, mas uma visão distorcida, uma versão de algo que eu reconhecia, mas ao mesmo tempo era completamente diferente. Eu estava agora dentro de uma rua que parecia ser uma réplica exata de São Lúcio. Cada detalhe estava ali, as lojas, as ruas, até os postes de luz. Mas havia algo muito errado. A luz parecia fraca e distorcida, as sombras nas paredes pareciam se mover, e o ar estava espesso, carregado de uma tensão palpável. Não havia ninguém nas ruas. Era como uma cidade fantasma, mas ao mesmo tempo havia uma presença. Algo que não deveria estar ali. Caminhei pelas ruas desertas, meu corpo pesado com o medo. Cada passo parecia ecoar por toda a cidade silenciosa. Não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava continuar. Algo me empurrava adiante. Foi quando me deparei com um espelho antigo, apoiado contra uma parede, que percebi algo ainda mais perturbador. No reflexo, vi uma figura se aproximando de mim. Era eu, mas não era. Meu reflexo estava deformado. Meu rosto estava pálido, sem expressão, e meus olhos eram vazios, como se não houvesse mais vida dentro deles. Meu reflexo sorriu de uma maneira que eu nunca havia visto antes. Um sorriso frio, vazio, como se estivesse zombando de mim. Meu estômago virou e eu dei um passo para trás, mas o reflexo não parou de sorrir. Eu tentei me afastar, mas quando olhei de novo, ele estava mais próximo. Eu me virei para correr, mas a cidade começou a distorcer-se ao meu redor, como se as paredes estivessem derretendo, se fundindo em uma massa de sombras que se estendiam e retorciam. Quando dei mais um passo, o som do meu próprio nome cortou o silêncio. Uma voz familiar, mas distorcida, que parecia vir de dentro de minha mente. Você não pode escapar. Está aqui para sempre. Meu corpo tremeu, e minha respiração ficou irregular. Eu sabia que algo muito ruim estava acontecendo. Eu estava dentro de uma realidade que não fazia sentido. A cidade estava distorcida, o tempo estava quebrado, e eu estava preso em algum lugar entre os mundos. Mas eu não podia entender o que estava acontecendo, nem como sair. O mais assustador, no entanto, foi a percepção de que, de alguma forma, aquele lugar já me conhecia. A sensação de que eu não estava sozinho, que tudo estava me observando. Foi então que ouvi os passos. Não eram meus, mas se aproximavam rapidamente, com uma cadência irregular. Me virei e vi uma figura escuríssima, um ser sem forma definida, apenas uma massa de sombras que se movia com uma velocidade assustadora. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. As sombras me envolveram e, no instante seguinte, senti um frio cortante atravessar meu corpo, e tudo escureceu. Eu acordei em um lugar que não era o meu quarto, não era a rua de São Lúcio. O chão sob meus pés estava úmido e frio, e o ar estava espesso, como se fosse mais difícil respirar. Eu estava deitado sobre uma superfície macia, uma espécie de colchão fino, mas não havia sensação de conforto. Quando me levantei, tudo ao meu redor era uma massa de sombras que se estendiam e se contorciam, como se o próprio ambiente estivesse se transformando diante dos meus olhos. Eu estava em uma sala que não fazia sentido. Havia paredes, mas não se pareciam com paredes. Pareciam ser feitas de um material que eu não conseguia identificar, como se fossem feitas de algo mais antigo, mais distorcido. A luz era fraca, como uma lâmpada queimando com dificuldade, e o som que vinha de fora era abafado, como se eu estivesse preso dentro de uma bolha. O tempo não passava. Eu olhei para o relógio no meu pulso e as horas estavam congeladas. O ponteiro parecia girar infinitamente, preso em um ciclo que não se completava. A sensação de estar sendo observado voltou com força. Eu sabia que não estava sozinho. A primeira coisa que pensei foi que eu havia sido transportado para algum outro lugar. Talvez não fosse um lugar físico, mas uma dimensão, uma camada da realidade onde tudo o que conhecemos estava distorcido. Mas, por que eu estava aqui?
O que queria a presença que me atraía? E quem ou o que eu estava realmente enfrentando? Eu comecei a andar pela sala, procurando uma saída, algo que me permitisse escapar desse pesadelo. Mas, à medida que me movia, percebi que o ambiente não tinha mais lógica. As paredes começaram a se mover lentamente, como se estivessem respirando. O chão, que antes era sólido, parecia se ondular, como água, como se a realidade estivesse sendo sugada por algo invisível. Foi então que a porta se abriu. Eu não tinha visto ninguém, mas sabia que alguém estava lá. Uma figura escura apareceu à entrada da sala. Ela não era humana, mas também não era totalmente inumana. Era uma massa de sombras e formas distorcidas, algo que não podia ser descrito com palavras. Ela se aproximou, sem emitir som, mas sua presença era esmagadora, como se o próprio ar estivesse se tornando denso e pesado. Você já sabe o que aconteceu, disse uma voz profunda, que não vinha da boca da figura, mas de algum lugar dentro de mim. Você viu a porta. Agora precisa entender. O caminho das sombras não é apenas um lugar, é um portal para outros mundos, para outras realidades. Aqui, as regras da sua existência não se aplicam. O tempo é um conceito que você não pode mais compreender. E a verdade é algo que você nunca poderá entender completamente. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Eu queria perguntar, queria entender o que estava acontecendo, mas parecia que minha mente não conseguia processar a enormidade do que eu estava vivenciando. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. A figura deu um passo à frente e eu senti uma onda de frio percorrendo meu corpo. O ar estava se tornando denso, quase pegajoso. A sombra diante de mim parecia crescer, absorvendo a luz ao seu redor, como se fosse feita da própria escuridão. Eles não sabem, continuou a figura. Mas você sabe. Você já viu o reflexo. Você já viu que é o reflexo de outra versão de si mesmo. O caminho das sombras leva todos os que se perdem nele para outro lugar. Um lugar onde a realidade se dobra e se retorce, onde os ecos de sua existência se fundem com os de outros. Você não está mais no seu mundo, mas em um lugar onde os fragmentos da sua vida se misturam com outros mundos. E a cada momento que passa, você se torna mais uma parte desse lugar, mais uma sombra do que era. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam imóveis, como se o peso da verdade estivesse me prendendo ali, naquele lugar distorcido. A figura parecia me observar, esperando por algo. Mas o quê? Você quer voltar? A voz era diferente agora, mais suave, quase sussurrante. Mas você sabe que não pode. Não pode, porque o caminho das sombras já o tomou, já o possui. E aqui, eu tentei me concentrar, tentar entender o que estava acontecendo. Mas tudo o que conseguia sentir era o vazio crescente ao meu redor. A sensação de ser engolido por essa outra realidade estava se intensificando. E o mais aterrador era que, em algum lugar no fundo da minha mente, eu sabia que aquela figura tinha razão. Eu já estava perdido. Não havia mais retorno. A sala ao meu redor começou a se desintegrar. As paredes não eram mais sólidas, mas borradas, como tinta derretendo na água. O chão parecia se desfazer sob meus pés, e o tempo continuava a se distorcer, com os segundos se arrastando de uma forma dolorosa, como se o próprio universo estivesse preso em uma espiral sem fim. A presença da figura aumentava, e a escuridão ao meu redor se fechava cada vez mais, engolindo tudo. Eu estava preso em um pesadelo que não tinha fim. E o pior era que, no fundo, eu sabia que não era apenas um pesadelo. Eu estava em outro mundo, em outra realidade. E o caminho das sombras era o único caminho que me restava agora. O que aconteceu depois foi um pesadelo sem fim, uma sucessão de eventos desconexos que começaram a se formar na minha mente de maneira lenta, mas inevitável. Eu tentava pensar, tentar processar o que estava acontecendo. Mas a cada tentativa, algo parecia corroer minhas ideias. Era como se uma força invisível estivesse me empurrando mais fundo para dentro daquele pesadelo. A cada respiração, o ar se tornava mais espesso, mais difícil de absorver. Eu sentia que o próprio ambiente estava tentando me sufocar. Eu sabia que precisava escapar. Sabia que havia alguma saída, algum ponto de fuga. Mas onde?
Eu não podia mais confiar nas minhas percepções. A cidade à minha volta estava se desfazendo e reconstruindo-se constantemente, como se estivesse em um ciclo de contínuas mudanças. Por um momento eu me vi em uma rua familiar, reconhecendo as lojas e os postes de luz que antes iluminavam a minha cidade. Mas algo estava errado. A atmosfera estava mais densa, como se o próprio tempo estivesse se distorcendo ali. As pessoas não estavam mais nas ruas, mas as portas das casas estavam abertas, como se o mundo estivesse esperando que eu entrasse. Eu precisava saber onde estava. Precisava entender o que estava acontecendo. Eu decidi seguir por uma rua que parecia mais iluminada. Uma rua que parecia me chamar, como se fosse a única saída. O caminho se estendia à minha frente, mas as sombras ao redor pareciam me engolir a cada passo que eu dava. Eu podia ouvir sussurros, palavras desconexas, palavras de advertência, como se o próprio universo estivesse tentando me avisar. A cada esquina, as coisas pioravam. Eu vi coisas que não deveria ter visto. Uma janela de uma casa, por exemplo, revelava uma sala que parecia um reflexo perfeito da minha casa, mas com uma diferença perturbadora. Eu estava ali, sentado no sofá, olhando fixamente para mim. Não era um reflexo normal. Era como se eu estivesse vendo uma versão de mim mesmo em um lugar onde o tempo e a lógica não se aplicavam. Você não vai escapar. A voz que sussurrou essas palavras não vinha de ninguém ao meu redor, mas de dentro de minha mente. Era a mesma voz que me havia falado antes, a voz daquela figura de sombras. Eu dei um passo para trás, mas a cidade ao meu redor parecia se mover, como se estivesse se distorcendo ainda mais. Os edifícios, que antes pareciam sólidos e imponentes, começaram a se dobrar e se contorcer, seus contornos desfazendo-se na névoa. A cidade inteira parecia estar em um estado de constante metamorfose, e eu estava sendo arrastado junto com ela, preso em sua espiral. Eu tentei correr o mais rápido possível, mas o chão sob meus pés começou a se estilhaçar. Não era mais um chão sólido, mas uma superfície líquida que se contorcia, se moldava e se deformava a cada passo que eu dava. A sensação de estar sendo puxado para o fundo era esmagadora. Eu estava perdendo a noção do tempo, do espaço, de tudo. Eu sabia que a única maneira de sair dali era encontrar a porta. A porta que me havia levado para esse mundo estranho. Mas onde estava? Eu não conseguia mais lembrar como cheguei até aqui, quanto tempo se passou. Tudo estava misturado. O presente e o passado, a memória e a realidade, estavam todos se tornando uma única coisa. Um emaranhado de sombras e distorções. Em meio ao caos, eu percebi algo. Havia uma presença. Não a figura escura, mas outra coisa. Outra sombra que se movia em silêncio, me observando. Ela estava sempre a uma distância segura, mas nunca a deixava de ser vista. Eu sabia que ela queria que eu fosse atrás dela, como se fosse uma isca, um chamariz para me levar mais fundo para o desconhecido. Eu corri mais, sentindo a exaustão se instalar. Minhas pernas estavam pesadas, como se o próprio ar estivesse me puxando para baixo. Cada respiração era mais difícil. As sombras estavam mais densas, mais tangíveis. Eu podia sentir os dedos gelados da escuridão tocando minha pele, tentando me envolver. Então, em um momento de desespero, vi uma porta. Era uma porta simples, mas familiar, como se fosse a porta da minha casa, a porta que eu sabia que me levaria para um lugar seguro. Eu não hesitei, corri até ela, minhas mãos tremendo enquanto eu girava a maçaneta. Quando a porta se abriu, eu não vi a rua que eu esperava. Eu não vi o mundo normal. O que eu vi foi um reflexo, mas um reflexo distorcido, de uma casa que eu nunca havia visto antes. As paredes estavam cobertas por manchas escuras, e a luz parecia falhar, piscando como se estivesse tentando se apagar. Eu entrei, sem saber o que esperar, e a porta se fechou atrás de mim com um estrondo. Dentro da casa, o ar estava gelado. Não havia móveis, não havia nada. Apenas uma luz fraca vindo de uma janela quebrada. Eu estava preso. Mais uma vez, preso em algum lugar onde não sabia mais o que era real. Foi quando ouvi o barulho de algo se movendo na escuridão. Uma silhueta apareceu diante de mim. Não era humano, mas algo muito pior. Eu podia sentir a sua presença,
a sua intenção de me devorar, de me consumir. A sombra avançou, e uma risada baixinha, quase imperceptível, ecoou nas paredes. A sensação de estar em um ciclo infinito, em um lugar onde as regras não existiam mais, começou a me consumir. Eu estava perdido em uma realidade onde não havia saída. E a entidade, a sombra que me observava, sabia disso. Ela sabia que eu estava preso, que não havia mais retorno. A sombra diante de mim não era mais uma figura indefinida, mas algo muito mais real e aterrador. Ela se moveu com uma velocidade sobrenatural, como se o próprio espaço ao redor dela estivesse sendo distorcido para permitir seu avanço. Seus contornos não eram sólidos, sua forma parecia oscilar entre as dimensões, mudando constantemente, como se fosse feita de pura escuridão. Eu não podia ver seu rosto, mas podia sentir seus olhos, se é que ela tinha olhos. Era uma presença opressiva, uma força que não se importava com o tempo ou com a lógica. Eu recuei, mas não conseguia mais mover as pernas. Algo dentro de mim estava dizendo para não correr, para não tentar mais fugir, mas eu não conseguia parar. O terror que eu sentia era físico, era palpável, e a sombra à minha frente estava se aproximando a cada segundo, com um som de passos abafados que reverberavam na minha mente. "Você sabe quem sou eu", disse uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não era a mesma voz que eu ouvira antes, mas uma mais profunda, mais ressoante, que parecia cortar o ar. "Você me chamou, mesmo sem saber. Você se perdeu no caminho das sombras, e agora você é parte dele." As palavras estavam distorcidas, como se eu estivesse ouvindo-as através de uma cortina de névoa. Eu tentei falar, tentar entender, mas minha voz não saiu. O medo me paralisava, não permitindo que eu reagisse de forma alguma. A sombra avançou mais uma vez, e eu senti algo gelado tocar meu rosto, como se a própria escuridão tivesse se tornado um ser físico, pronto para consumir tudo o que era meu. Eu não conseguia mais ver a porta pela qual havia entrado. A casa parecia desmoronar ao meu redor, suas paredes se fragmentando como vidro quebrado, mas a sombra permanecia intacta, como se fosse parte do próprio universo, algo imutável e eterno. "Você nunca vai sair daqui, não como você era", disse a sombra, agora mais perto de mim, sua presença se expandindo, engolindo tudo ao redor. "Eu sou o caminho das sombras. Eu sou o que acontece quando o medo não tem mais forma, quando a realidade se desfaz." De repente eu vi flashes em minha mente, imagens rápidas e desconexas, como um pesadelo feito de pedaços quebrados da minha vida. Vi minha casa de infância, a estrada familiar que levava ao caminho das sombras, a cidade que um dia fui capaz de chamar de lar. Mas cada vez que essas imagens apareciam, algo nelas se desintegrava, se distorcia. As ruas se transformavam em becos sem fim, as portas se fechavam sozinhas, e as pessoas que eu amava se transformavam em sombras, desaparecendo na escuridão. "Eu sou as suas dúvidas", continuou a sombra, sua voz agora mais suave, como se estivesse dentro de minha cabeça. "Eu sou o medo do desconhecido. Eu sou tudo o que você nunca quis enfrentar. E agora você está preso aqui, com os outros, preso entre os mundos." A verdade, a revelação, estava se formando dentro de mim. Eu entendia agora. O caminho das sombras não era apenas uma estrada. Era um lugar onde os medos se materializavam, onde as distorções da realidade se tornavam uma prisão. Eu não havia entrado em um universo paralelo. Eu havia entrado em um lugar onde a minha própria mente havia criado o caos. O medo que eu sentia, as dúvidas que tinha sobre minha vida, as inseguranças, tudo isso estava agora se transformando em uma prisão que eu mesmo construíra. A sombra se aproximou mais ainda. Eu podia sentir sua presença me envolvê-la, como se estivesse me absorvendo lentamente. Eu estava sendo consumido não por uma entidade externa, mas pela minha própria incapacidade de aceitar a verdade. "Você é parte de tudo isso agora", disse ela, a voz se tornando quase um sussurro. "E por mais que tente, você não pode fugir de si mesmo. O caminho das sombras é o reflexo da sua própria alma." Com um impulso desesperado, eu fechei os olhos, tentando bloquear a visão da sombra. Eu queria acordar, queria voltar para o meu mundo.
para minha vida. Mas quando abri os olhos novamente, eu percebi que não estava mais na casa. Estava de volta à cidade, mas tudo parecia ainda mais distorcido do que antes. O céu estava cheio de nuvens escuras e o vento tinha um cheiro metálico e sufocante. As ruas estavam vazias, mas ao longe eu via figuras se movendo. Sombras, mas não pessoas, não mais. Eu estava preso. A sensação de ser parte desse lugar, de estar absorvido por ele, se tornou mais intensa. A cidade não era mais real. Eu não era mais real. Estava em um ciclo, em uma distorção interminável daquilo que conhecia como realidade. Foi então que uma última visão apareceu diante de mim. A figura que havia me seguido pela floresta, agora se aproximando, mas não como antes. Era como se eu estivesse olhando para ela pela primeira vez, não como uma sombra, mas como algo que de algum modo eu reconhecia. E então, no momento mais sombrio, entendi. A figura não era uma entidade externa, uma força maligna. Ela era uma parte de mim. Ela era minha culpa, minha insegurança, a coisa que mais temia e que sempre tentava evitar. A sombra era eu. Você nunca vai sair daqui, disse a figura, suas palavras ecoando em minha mente. Porque você nunca quis realmente sair. A cidade ao meu redor estava em ruínas, mas não era uma ruína comum. Não era uma destruição física, mas uma dissolução da própria realidade. As ruas se curvavam e se esticavam, sem sentido, como se o espaço e o tempo não existissem mais. O que eu via não era mais a minha cidade, mas uma versão distorcida e grotesca, como um reflexo rachado de algo que já tinha existido. Eu estava preso. A sombra, agora clara como uma projeção de minha própria mente, se aproximou de mim, mas eu não sentia mais medo. Não havia mais como fugir. Não havia mais como negar o que acontecia. Eu havia sido consumido por ela, pela realidade que eu mesmo havia criado. O caminho das sombras era mais do que um portal. Era um espelho. E eu havia olhado para ele. Você não entende, disse a sombra, sua voz agora calma, mas cheia de uma sabedoria cruel. Você não está aqui por acidente. O caminho das sombras é um reflexo de sua própria mente, de seus próprios medos. Quando você veio aqui, não buscava respostas. Você buscava uma fuga, uma maneira de escapar daquilo que já estava dentro de você. Mas você não pode escapar de si mesmo. Eu me afastei dela, sentindo os pés afundarem no chão, que agora era uma massa gelada, uma substância que se misturava com as sombras. Eu sabia que estava preso, mas havia uma parte de mim que não queria aceitar. Eu não queria ser consumido por essa escuridão. A cidade se dissolvia ainda mais à minha volta. As casas desapareciam, as ruas se desfaziam. Era como se eu estivesse vendo o mundo desintegrando-se em uma névoa de incerteza. O tempo não passava. Não havia sol, nem lua, nem qualquer ciclo natural. Tudo estava em um vácuo eterno, onde a realidade se desmoronava sem fim. Eu olhei para a figura que, por tanto tempo, pensei ser uma ameaça, mas agora via claramente. Ela não era uma criatura de outro mundo, mas uma parte de mim, uma parte que eu nunca quis enfrentar. E ainda assim, ela estava ali, esperando por mim. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Você pode tentar lutar, pode tentar escapar, mas você sabe que a única saída é aceitar. Eu queria gritar, queria lutar, mas a verdade estava pesando sobre mim como uma enorme pedra. Eu sabia o que ela queria dizer. Eu estava ali porque não queria enfrentar minhas próprias sombras, porque preferia fugir da minha própria realidade, da minha própria existência. Eu havia procurado por respostas, mas o que encontrei foi a reflexão de minhas próprias falhas, medos e inseguranças. Eu não posso. Eu sussurrei, a voz falhando. Eu não sei o que fazer. A figura deu um passo em direção a mim, e pela primeira vez percebi que ela estava me oferecendo algo. Não era a ameaça de morte. Não era a promessa de desespero. Era uma chance de aceitar. Aceitar minha própria culpa, meus próprios medos, e reconhecer que o caminho das sombras não era uma prisão, mas um reflexo da minha luta interna. Não é a escuridão que te consome, disse ela,
mas a recusa em enxergar a luz dentro de você. Eu respirei fundo. Pela primeira vez desde que entrei nesse mundo distorcido, senti uma paz, uma aceitação. Eu sabia o que tinha que fazer, sabia o que deveria aceitar. Não havia mais medo, não havia mais fuga. Eu estava ali porque precisava aprender a me aceitar, a enfrentar as partes de mim mesmo que sempre tentei esconder. Com um movimento lento, eu fechei os olhos e me entreguei à escuridão que me cercava. Eu não estava mais lutando contra aquilo que não conseguia entender. Eu estava aceitando. E ao fazer isso, a escuridão começou a se dissipar. Quando abri os olhos novamente, a cidade estava diferente. Não estava completamente restaurada, mas havia algo mais equilibrado, mais sólido. As sombras não se moviam mais de forma errática. Eu não estava mais sozinho. E ainda assim, não havia certezas. Eu sabia que eu não tinha saído completamente daquele lugar. Eu não sabia se estava realmente livre. A sensação de que algo ainda me observava, algo ainda estava por vir, não me deixou. Havia uma inquietude no ar, como se o próprio lugar soubesse que eu ainda não havia completado minha jornada. Foi quando ouvi a porta, uma porta que apareceu diante de mim, silenciosa e discreta, como uma saída. Não sabia se era real ou se era mais uma distorção daquele lugar, mas algo dentro de mim me dizia para seguir em frente, para não voltar atrás. Com passos hesitantes, caminhei até ela. Coloquei a mão na maçaneta e, quando a girei, o mundo ao meu redor começou a mudar novamente. Não sei se eu estava saindo ou entrando em outro ciclo, mas de alguma forma, sabia que essa não era a última vez que eu enfrentaria minhas sombras. E antes de atravessar, uma última sensação me envolveu. Como se no fundo, eu soubesse que a escuridão nunca deixaria de me perseguir. O caminho das sombras seria sempre uma parte de mim. Uma parte que eu teria que enfrentar novamente, sempre que me perdesse.